e vamos iniciar a nossa... Começou a transcrição. Uhum. Como que tira a transcrição? Deixa eu só tirar aqui. Ok. Vamos lá. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Expert Talks, o evento promovido pelo Cimatec Startups para promover a comunidade Queen. Este projeto tem como objetivo desenvolver o mercado de tecnologias quânticas no Brasil e é uma iniciativa do Senai Cimatec, em parceria com a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, e o MCTI, Ministério de Ciência e Tecnologia. E para esse primeiro encontro, eu convidei Anderson Buarque, coordenador acadêmico do curso de Comunicação Quântica e pesquisador do programa QUEEN, Quantum Industrial Innovation. Seja bem-vindo e se apresente, Anderson. Olá, boa noite a todos. Edson, eu posso espelhar aqui um slide e a gente vai conversando? Com certeza. Tá, eu vou botar aqui uma paginazinha para a gente se apresentar. Pronto, já está espelhando minha tela? Sim. Pronto, então, boa noite a todos que estão aqui presentes com a gente nesse primeiro Expert Talk que o pessoal da startup está promovendo, certo? Eu me chamo Anderson, sou doutor em Física, pesquisador aqui no QUEEN, Quantum Industrial Innovation, certo? Que é o Centro de Competência Embrapi em Tecnologias Quânticas. E uma das nossas missões, enquanto Centro de Competência, é justamente promover essa discussão sobre tecnologias quânticas, não a nível também nacional, tanto a nível nacional quanto internacional. Tá? Então, eu tive toda a minha formação, graduação, mestrado, doutorado, aí na Universidade Federal de Alagoas. Eu acho que deve ter até alguém da UFAL por aqui assistindo a gente, certo? E agora eu estou aqui no Senai Cimatec, como coordenador acadêmico do primeiro curso aí de especialização em comunicação quântica, e a gente vai falar disso um pouquinho ao longo dessa noite. Edson, você está no mudo. Massa. Quero lembrar a todos que essa transmissão será gravada para que fique disponível em nosso canal no YouTube e assim vocês poderem ver novamente, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos, beleza? Pode começar, meu querido, mas olha, assim, eu tenho muitas curiosidades, mas a primeira é assim, me explique qual a diferença entre a primeira geração e a segunda geração em Quantum? Que isso me dá uma duvidazinha, até hoje. Tá legal, tá legal. Eu vou fazer aqui umas apresentações em alguns tópicos e, felizmente, a sua pergunta foi contemplada em um desses tópicos, tá bom, Edson? Que bom. Então, olha só, eu preparei aqui um overview sobre as tecnologias quânticas no Brasil, certo? Então, a gente vai ver hoje à noite um panorama de como é que anda o desenvolvimento na área de formação de recursos humanos, tá bom? De pessoas para trabalhar nessa ampla área aí que está surgindo, uma área disruptiva. Então, é um mercado novo e exige alguns tipos de dedicações desse público. Então, vamos lá. A gente separei aqui em 4 tópicos, que é formação e carreira em tecnologias quânticas, como é que a gente ingressa nessa área, por onde começar e o que nós temos disponível aqui no Brasil. Então, Edson, quando a gente fala em tecnologias quânticas, o pessoal pode ficar realmente se perguntando, mas o que danado é? O que danado são essas tecnologias quânticas, certo? Então, para quem não tem nenhum contato com a área, a gente já está na segunda geração das tecnologias quânticas. As primeiras geração das tecnologias quânticas a gente já tem contato há um bom tempo, e eu coloquei aqui 3 imagens que ilustram isso para a gente. Então, vocês podem ver aqui que eu consigo botar um apontadorzinho, né? É um laser point. Então aqui a gente tem um laser, certo? Então o laser ele já usa ali propriedades quânticas na sua existência.
A gente tem aqui um equipamento de ressonância magnética, que também possui aí propriedades de tecnologias quânticas, e a gente tem aqui uma das principais aplicações da mecânica quântica, que é através dos transistores, certo? Então, os transistores, ele é responsável aí por toda a eletrônica digital que a gente conhece atualmente, seja através do celular, no computador, na sua televisão, no seu fone de... Tudo tem transistor e ele é o responsável aí por essa grande evolução no ramo da tecnologia que a gente tem atualmente. Isso a gente chama de tecnologias quânticas de primeira geração, certo? Então a Quer gente vai dizer que a chegar... gente já está junto com a tecnologia quântica já tem tempo e não se ligava nisso. Isso, então, a física, as propriedades da física quântica, elas já estão ali nas nossas tecnologias já tem um certo tempo, certo? Então, para explicar o comportamento desses transistores, a gente precisa de mecânica quântica, porque o transistor é um semicondutor e essas propriedades só vieram ser bem definidas a partir de explicações utilizando a física quântica, certo? Aí aqui eu trouxe um outro exemplo que a gente às vezes não percebe, mas também utiliza aí um fenômeno quântico que é o tunelamento quântico, certo? Então esse aqui é o nosso famoso SSD. Quando você pega lá o seu computador mais antigo, que está um pouco lento, e leva lá no rapaz para dar uma ajeitada e ele faz uma sugestão: vamos colocar um SSD. Aí você diz: ah, o que danado é um SSD? Aquele disco, esse novo aparelho, ele já utiliza aí propriedades quânticas. E essa propriedade, esse fenômeno que está acontecendo no Passa. funcionamento do SSD é o tunelamento quântico. Então perceba que a física quântica já está no nosso meio tem um bom tempo, nas nossas tecnologias tem um bom tempo, mas às vezes acaba que a gente não fica sabendo, certo? Então, até aqui a gente chama de tecnologias quânticas de primeira geração. Por que a gente está chamando de primeira geração? Para tentar agora diferenciar da segunda. Aqui a gente tem fenômenos quânticos acontecendo, mas a gente não faz o controle do meu estado quântico, certo? Então, o estado quântico a gente vai ver já já ali através de um qubit. Ele acontece de forma, vamos dizer assim, natural, mas a gente até agora não está preocupado em realizar esse controle. Quando a gente vai para as tec... Anderson, Oi, a Daniela está querendo perguntar um negocinho aqui. Ela levantar a mão. fala, Dani. Alô, Dani? Posso seguir? Pode seguir. Eu Então, achei que ela ia Dani, se tiver perguntar. alguma dúvida, pode perguntar a qualquer momento, certo, pessoal? Então, ó, a diferença aqui quando a gente fala em tecnologias de segunda geração é que agora a gente está interessado em manipular, em controlar aquele estado quântico para realizar determinadas atividades. E os três principais ramos aqui que a gente tem das tecnologias quânticas na computação quântica, que eu acho que é boa parte da publicidade que a gente escuta falando é sempre voltados para a computação quântica. A gente Uhum. também tem aqui tecnologias voltadas para o ramo de comunicação quântica e criptografia quântica. E nós temos também aqui aplicações com sensores quânticos, certo? Então, um grande ramo aí, já adiantando, um grande ramo de empresas que tem interesse em sensores quânticos é o ramo agropecuário, porque a gente aqui melhora absurdamente a nossa precisão de medida, certo? E todos esses três tipos aqui de tecnologias, eles estão aqui baseados nos princípios da mecânica quântica. Só que agora, ó, em vez de eu ter efeitos quânticos acontecendo ali dentro da minha tecnologia, agora eu vou querer controlar os estados quânticos para realizar determinados tipos de operações para a gente. Então, acho que essa é a principal diferença entre as tecnologias quânticas de primeira geração e a tecnologia quântica de segunda geração. A gente não precisava ficar já com. Caramba! Passado com as informações. Que isso? Continue. Tá legal? Então, aqui, ó, Tá ótimo. uma diferença básica agora que a gente vai ter é na nossa menor unidade de informação, Edson. E essa menor unidade de informação, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é chamado de qubit. Você já ouviu falar em qubit, Edson? Mas eu queria saber mais. O que é esse negócio, afinal, tal de qubit? Então, bora lá. Para a gente tentar entender o que é esse qubit, eu trouxe o seguinte: sempre
a gente vai fazer relação com o que a gente já conhece, a gente chama aqui da parte clássica, certo? Que a gente vê, já utiliza nos nossos computadores, hoje em dia muito nos nossos celulares, né? Ninguém solta o celular nem na hora do almoço. Então, para processar informação da forma que a gente está acostumado a fazer até agora, que é na forma que eu vou chamar de física clássica, a gente utiliza a menor unidade de informação são os bits. Opa, deixa eu ver se meu slide não vai passar. Não acredito. Então, bits. E para entender o que são os bits, eu trouxe aqui essa imagem, certo? Então, ó, eu tenho aqui uma lâmpada acesa e uma lâmpada apagada. Eu vou dizer para vocês que essa lâmpada ela possui dois estados, certo? Um estado ela está acesa, no outro estado ela está apagada. Aí aqui eu coloquei um botãozinho de on e off, certo? Também são dois estados, ligado e desligado. Aí para a gente brincar um pouquinho, eu botei aqui um pote de pipoca, um vazio e outro cheio. Também não representam dois estados, um está vazio e o outro está cheio. Então a gente pensando em como fazer quantificar, entenda quantificar botando a menor porçãozinha de informação ali na minha eletrônica digital, a gente vai chamar o seguinte, vamos chamar cada um desses estados de bit, certo? E a gente vai representar da seguinte forma. Se a lâmpada estiver acesa, eu vou dizer que ela está aqui no meu bit 0, e se ela estiver apagada, ela vai estar no bit 1, tá? Então, bit é a menor... Eu já vi no Matrix, no filme. Exatamente. O bit é a menor unidade de informação reconhecida em sistemas digitais e é representado por esses dois valores. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente conhece de eletrônica digital, utiliza aqui a menor unidade de informação, que são os bits. Aí, para a gente entender um pouco melhor, eu coloquei aqui a definição de um byte. Tá? É composto por um conjunto de 8 bits. Então, ó, no nosso alfabeto em português, a gente tem uma palavra. Uma palavra seria um byte, certo? E qual é a menor unidade de informação do nosso alfabeto? Uma letra. Então, uma letra ali seria o nosso bit, a menor unidadezinha de informação. Só que nesse caso da eletrônica, a gente quer colocar isso de forma física. Então, veja bem, tudo que a gente conhece de eletrônico existe através de estar ligado ou desligado, tá? Então, se está ligado, está passando corrente elétrica. Se não está ligado, não está passando corrente elétrica. E é dessa forma que toda a eletrônica digital que a gente tem, ela funciona atualmente, certo? Então, naqueles circuitozinhos, os transistores que eu mostrei lá nos primeiros slides, que é responsável ali pela revolução da tecnologia da primeira geração, ele é o que faz esse filtro. Ora ele deixa a corrente elétrica passar, ora ele não deixa a corrente elétrica passar. E assim ele vai computando zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns. Quase até um formar... código Morse, né? Isso. O código Morse também é uma forma de comunicação, certo? Então você tem aí que com esses zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, a gente consegue representar toda a informação que a gente conhece atualmente. Aí qual é a diferença desses bits para o que a gente tem agora no mundo quântico, que são os qubits? Aí, ó, para a gente ter não ficar tão abstrato, eu coloquei um exemplo de como você propagar informação através do que a gente conhece hoje, que são através, das fibras óticas, tá? Deixa eu pular esse slide aqui. Pronto. Através das fibras óticas. Aí vamos ver como é que as fibras óticas elas transmitem informação através dos seus sinais. Então, ó, uma fibra ótica, ela vai ter aqui, você já deve ter visto o cara da internet instalando lá o sistema na sua casa, ele disse, olha, 100% fibra ótica, vou puxar aqui um cabo. Então tem esse percurso, tá? Então, ó, eu tenho aqui que através dessa fibra ótica eu vou enviar luz, tá? Então, quando o laser estiver ligado, ele vai enviar um bit 1. Quando o laser desligar, eu vou ter a informação do bit 0. Quando o laser ligar novamente, eu mando outro bit 1. Quando ele desligar, isso aqui vai virar um bit 0. Agora perceba que, como eu estou trabalhando com luz, isso aqui é numa velocidade muito alta, numa velocidade absurda, tá? Então, essa é a forma mais simples possível, só para a gente tentar entender
como é que eu consigo transmitir informação através de uma fibra ótica? E os engenheiros pensaram o seguinte: se eu ficar só apagando e desligando o laser, a minha capacidade de transmitir informação, ela fica muito limitada. Então, como é que eu posso melhorar essa capacidade de transmitir informação? Aí eles estudaram um pouco mais de física e descobriram que a luz é uma onda transversal, tá? Então, eu tenho aí amplitudes em um sentido e outras amplitudes, o campo magnético e o campo elétrico, eles se propagam perpendicularmente. Então, eles agora passaram a não só utilizar o fato da luz estar ligada ou desligada como informação, mas também começaram a modular a informação na amplitude de oscilação dessa luz, certo? Porque a luz ela também é uma onda. Então, eu modulando a amplitude dessa onda, significa que eu vou estar transmitindo mais informações. Mas até agora, a gente está ainda, tudo isso aqui é com bits, tá? E quando a gente vai agora falar de qubit, do bit quântico, tá bom? Ele possui outras propriedades. O qubit é a menor unidade de informação em tecnologias quânticas. Aí eu coloquei aqui computação quântica para ficar mais próximo da gente, tá? Porque uma hora ou outra a gente viu lá que o bit é 0,1 e aqui a gente vai usar também a base computacional. Aí o que é que esse qubit possui de novidade que os nossos bits não possuem? Enquanto o bit ele é 0 ou 1, ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. O nosso qubit, ele explora as propriedades da mecânica quântica. Então, ele pode existir aqui, em um estado de superposição. Um estado de superposição, Edson, significa que ele pode existir com probabilidades em dois estados ao mesmo tempo. Certo? Então, olha que legal. O nosso qubit, ele possui uma probabilidade de estar no estado 0, mas também possui uma probabilidade de estar no estado 1, certo? Esse Azinho aqui que eu coloquei, e esse B, eles representam probabilidades. Então, o qubit, por possuir características quânticas, ele agora possui algumas propriedades especiais. E a superposição é uma delas, tá? Aí aqui eu coloquei três tipos. Três tipos. Esse primeiro é uma base computacional, porque aqui é um 0 e 1. Esse segundo, eu coloquei três tipos porque é bem legal quando a gente for mais na frente falar sobre isso. Olha só, esse segundo, esse qubit, ele está escrito utilizando uma propriedade dos elétrons, tá certo? Que é chamada de spin. Então, eu posso ter aqui uma superposição entre dois estados de spin. E esse terceiro é o que utiliza a propriedade da luz. Eu posso ter um qubit em dois estados em superposição ao mesmo tempo, que é ou a luz ela está polarizada para a direita, ou a luz ela está polarizada para a esquerda. Polarização, todo mundo tem contato. Por exemplo, quando a gente vai lá no centro da cidade e pede para colocar uma película de privacidade no nosso celular, porque a gente só vai enxergar de frente, certo? Entendi. Ele só deixa a luz que está paralela àquela... exatamente. Então, a as luz... lentes polarizadas. Isso. Então, a gente também utiliza algumas propriedades da luz para fabricar algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia com tranquilidade, certo? Mas olha só, o qubit, ele possui algumas propriedades que o bit não possui. Ele possui probabilidade de estar em mais de um estado ao mesmo tempo, certo? Muitas pessoas utilizam um exemplo, a moeda. Você tem lá o bit, a moeda, ou ela é cara, ou ela é coroa. E quando você tem o qubit, ela é cara e coroa, mas ela pode estar girando também ali ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é só para a gente tentar entender essa propriedade que, a princípio, para gente que não tem contato o tempo todo, é esquisita, porque você tem ali um estado em superposição, tá? Então você tem probabilidades de estar em dois estados ao mesmo tempo. Aí, aqui eu coloquei uma animação para a gente tentar entender. Então, aqui eu peguei um processadorzinho. Desenha. Peguei um processadorzinho que a gente utiliza em nossos computadores, em nossos celulares, em todos os nossos aparelhos digitais eletrônicos. E tudo é formado por 0 ou 1.
toda a informação que tem ali dentro, que a gente vai transmitir, que a gente recebe, está escrito em zeros e uns, tá? Isso aqui é corrente elétrica passando, corrente elétrica não passando. E o que é mais incrível, cada processadorzinho desse possui atualmente 16 bilhões de transistores. Então, olha que absurdo. Você tem um celular, esse celularzinho aqui do tamanho da nossa mão, nesse tamanhozinho, possui 16 bilhões de transistores, certo? Então aqui, ó, ou vai passar o zero, ou vai passar o 1. Ou tem corrente, ou não tem. Na computação quântica, na física quântica, o nosso qubit ele pode estar em superposição. Então, olha que eu não sei aqui se ele está no 0 ou no 1, certo? Ele está ali oscilando com probabilidades. E quando é que eu vou saber em que momento ele está no 0 ou no 1, Edson? Aí tu me pergunta, rapaz, eu estou vendo que ele está oscilando. Mas eu vou ler a informação desse jeito, oscilando entre 0 e 1 com probabilidades. Então, eu vou dizer o seguinte: isso tudo acontece antes que a gente realize uma medida sobre o nosso sistema. Quando a gente realiza uma medida em um qubit, ele vai para 0 ou 1, certo? Justamente com aquelas probabilidades A e B. Ele possui, vamos supor, 75% de probabilidade de estar no estado 0 e 25% de estar no estado 1. Quando você realiza uma medida, ele colapsa para um dos dois, certo? Então, isso aí é uma propriedade bem bacana que a gente está explorando das diversas maneiras que você imaginar, principalmente para processamento de dados em paralelo, já que eu posso ter agora aí um estado em superposição, isso me dá uma vantagem também de processar mais dados ao mesmo tempo. Certo, Edson? Então, essa é a principal diferença entre bit e qubit. O bit, ele existe somente em dois estados, 0 ou 1. E o qubit, ele possui propriedades quânticas, isso aí já é fenomenal. Ele possui uma propriedade chamada superposição, e ele pode existir tanto em 0 e 1, ou 1, como 0 e 1 ao mesmo tempo, certo? Só que com as devidas probabilidades. E aqui, ó, coloquei algumas características dos nossos qubits. Se eu tiver um sistema com mais de um qubit, eu posso ter aqui uma propriedade de emaranhamento. Então, essa propriedade de emaranhamento já traz novas características para o nosso sistema e nos dá mais possibilidades de aplicações. Como a gente vai ver mais na frente, isso aí aumenta de forma muito considerável os nossos sistemas de segurança utilizando o sistema de criptografia quântica. Aqui está a nossa propriedade de superposição, como eu falei para vocês. O qubit ele pode estar em mais de um estado ao mesmo tempo, com algumas probabilidades, e aqui possui uma característica bem sensível para o nosso qubit. O nosso qubit ele possui essa característica de decoerência. Nosso qubit ele é muito sensível a qualquer mudança que aconteça ali no nosso sistema. Por exemplo, se a temperatura mudar um pouquinho, o nosso qubit já colapsa, ele já deixa de existir no estado quântico e passa aí para ser o 0 ou 1 do exemplo que eu estava falando. Não é à toa que um dos modelos de computação que utilizam qubits supercondutores, eles precisam estar numa refrigeração muito próxima de 0, certo? Doido. Então, veja... Zero ou zero absoluto? Zero absoluto, menos 273 graus Celsius. Isso aí não existe em nenhum lugar do universo de forma natural, mas a gente está criando para fazer a computação quântica utilizando esse tipo de sistema. Isso é muito bacana. E é isso aí. Então, a diferença entre qubits e bits está nessas propriedades quânticas que os qubits temperamental possuem. Esse qubit, né? Rapidinho ele tchá. Né? Olhou, sorriu, ele some. Gente, que isso, cara. Mas aí, tudo bem, ok. Mas como que a gente vai colocar isso em prática, por exemplo? Vamos dizer assim, como que a gente pode estudar mais, conhecer a parte de formação, como é que está essa parte de especialização? Como que está isso e o mercado hoje em dia? Então, olha só, Edson, e pessoal que está aqui presente. Eu fico passado com essas coisas, porque é uma coisa que a gente acha que isso, é muito... E isso aqui é muito novo. Mas na verdade não.
a gente ainda não tem nem definições de qual o melhor sistema para se fazer Uhum. esse tipo, para se fazer um qubit, certo? Então existem Uhum. vários modelos. A gente tem os qubits supercondutores, a gente tem os qubits fotônicos, a gente tem vários tipos de sistemas que servem para criar esses qubits, certo? Uhum. Então, quando eu falo de computação quântica, a gente ainda não sabe qual é o melhor tipo de sistema para se fazer computação quântica. Então, a gente pensa que, isso já está caminhando muito bem, isso já está bem encaminhado, mas a gente ainda está um pouco no início, certo? Uhum. Ainda precisa fazer algumas definições e ver qual é o melhor tipo, qual é o que vai, por exemplo, para deixar um qubit a a menos 273 graus Celsius, imagina a energia que se gasta para fazer esse tipo de refrigeração. Fiquei Então, imaginando mesmo. tem muita coisa em jogo, tem muita coisa para estudo ainda. Então, a gente ainda está no início. E uma Tem muito forma, computador quântico no mundo? tem alguns modelos de computadores quânticos, tem os que utilizam supercondutores, tem os que utilizam fótons, que é basicamente, a gente vai Uhum. utilizar também fótons aqui no Senai Cimatec, a gente vai utilizar luz, certo? Ah, que legal. Então, olha só, como essa está muito no início, ainda dá tempo da gente se preparar, de a gente estudar e entrar nessas áreas, certo? Então, eu trouxe aqui alguns É, slides surfar a para. onda, né? Tem que surfar a onda. Então, a gente está vendo a onda crescendo, dá tempo de remar e pegar essa onda aí. E eu, Legal. inclusive, eu já fui surfista, mas eu já abandonei a prática. Eu Então, ainda olha quero só, eu ver. vou falar aqui um pouquinho de como é que está aqui o mercado para gente, Mostra. para vocês verem que ainda vale a pena, que dá tempo de entrar nesse ramo das tecnologias quânticas, tá? Então, no mercado, o mercado está bem aquecido, tá sendo uma área que está entrando bastante dinheiro em todos os lugares do mundo, certo? Então, eu tenho aqui o tamanho do mercado em tecnologias quânticas e os cenários de investimento. Então, perceba que até 2035, a expectativa é que se tenha aqui 72 bilhões de dólares investidos em computação quântica, em comunicação quântica, porque a gente também, quando fala em tecnologias quânticas, existem tecnologias que podem ser construídas que não necessariamente precisa se dar computação quântica para existir, tá? Que são os casos, por exemplo, dos sensores quânticos, que é uma área que está com um pouco menos de investimento, mas está no seu. Esse investimento é crescente. E até 2040, espera-se que tenha aí 131 bilhões de dólares investidos em computação quântica, 36 bilhões em comunicação quântica e 6 bilhões em sensores. Então, perceba que é um ramo que está Uhum. despertando os olhos das empresas, dos governos, então está tendo bastante investimento nessa área. Então veja só. E no cenário brasileiro, eu falei aqui a, a, a nível contexto mundial, mas no cenário brasileiro a gente tem o seguinte cenário. A gente tem uma ciência bem estabelecida e produtiva na área de tecnologias quânticas. Quando eu digo isso, a gente tem bastante produção científica, ah, seja na universidade, seja em centros de pesquisa, sendo desenvolvidas. Então, nós temos excelentes pesquisadores nas nossas universidades que produzem ciência de ponta, porém, a gente ainda não está conseguindo aplicar esse tipo de pesquisa no nosso setor industrial. Então, a gente tem bastante ciência sendo produzida, mas tem o setor industrial despreparado, tá? Uhum. Então, falta de profissional qualificado em tecnologias quânticas no setor industrial. Porque quando a gente faz, por exemplo, mestrado, doutorado, a gente fica muito focado ali naquela perspectiva acadêmica. Eu quero só entrar na universidade para produzir meus artigos, ganhar minha bolsa PQ e assim seguir minha vida. Então, eu fico muito restrito ainda àquele contexto acadêmico, porém, o setor industrial ainda está despreparado. Então, a gente precisa formar, a gente precisa capacitar pessoas, precisa instruir. Eu não gosto muito do termo capacitar, porque eu acho que todo É. mundo já é capacitado, tá? Então, a gente precisa instruir pessoas para atuar no setor, na E onde que eu construção dessas faço? tecnologias quânticas, certo? No Então, Brasil tem muito lugar? vou mostrar a seguir
Estou caminhando passo a passo para chegar nas... Aqui as respostas, elas se constroem, tá certo? Entendi, gosto sim. Então, ó, falta de profissional qualificado em tecnologias quânticas no setor industrial. E isso já levantou aí a orelhinha dos órgãos públicos. Então, ó, como a gente não tem aqui um investimento também em infraestrutura, acontece um fenômeno no Brasil que é a exportação de talentos na área científica. Então, a gente, enquanto governo, vamos pensar assim, a gente investe em profissionais, tanto na graduação, nas universidades, quanto no mestrado e no doutorado, e depois a gente não tem mercado para esse profissional. Então a gente acaba que gasta um determinado investimento para esse profissional ele trabalhar fora. Então a gente não consegue que os nossos profissionais fiquem aqui no Brasil e acontece esse fenômeno aí de exportação de talento na área científica. Então pensando nisso, a Embrapi, o centro criou aí os centros de competência, que tem como objetivo promover a cooperação entre instituições de pesquisa e os diferentes atores do setor econômico, tá? Então, a Embrapi ela vem investindo principalmente no fortalecimento de PDI e na formação e capacitação de RH, de recursos humanos, para atuar justamente nesses setores industriais do Brasil, certo? Além disso, esses centros de competências, eles trabalham com as associações tecnológicas e a criação e atração de startups. Então, veja que está tudo costuradinho aí nesse centro de competência. Vamos formar a RH para projetos de desenvolvimento e inovação nas associações tecnológicas, trabalhar com as associações tecnológicas e atrair startups ou, quiçá, criar startups, certo? E um desses escolhidos, um desses centros, foi o Senai Cimatec, que foi escolhido no final do ano passado para ser um dos centros de competência em Embrapi e foi em tecnologias quânticas, certo? Então, ó, aproveitando todo esse investimento, com esse investimento da Embrapi, a gente entrou no mapa aqui. O Brasil até então não estava, tá? Então a Embrapi investe 60 milhões de reais, colocando o Brasil aí no mapa de iniciativas quânticas em 2024, tá? Então a gente agora, o Brasil faz parte desse mapa, é um país que está investindo em tecnologias quânticas. Quer dizer que no mundo já se investe 42 bilhões, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, a gente tem aqui que o mundo tem feito aí esse esforço, esses investimentos de 42 bilhões de dólares, tá, Edson? Não é 42 bilhões de reais, não. É dinheiro, é um mercado que está aquecido. Então, Que veja isso? bem, a tecnologia de segunda geração, ela vai chegar ao Brasil? Eu coloquei esse slide justamente reforçando aquilo que eu disse, ó. O país ele conta com bons grupos de pesquisa na área, mas o momento exige formar engenheiros quânticos para a gente superar essa distância entre a pesquisa que se faz dentro das universidades e as aplicações práticas, certo? Então a gente tem aqui que essa formação de recursos humanos, ela serve para preparar a gente para o futuro. E a gente já tem algumas empresas que estão aqui no Brasil que estão interessados em engenheiros quânticos, em físicos que trabalhem com computação quântica, com tecnologias quânticas. E aqui eu coloquei algumas delas, tá? Então nós temos aí o Banco Itaú. O Banco Itaú já tem um time que está ali voltado para computação quântica, para tecnologias quânticas. A gente tem aqui o Bradesco, que está entrando também na era da computação quântica. Nós temos aqui, ó, em parceria com o Senai Cimatec, o Banco BV, avança em testes na computação quântica. Então, a gente aqui na Bahia, a gente já está também nesse cenário aí da computação e tecnologias quânticas, tá? Então, ó, existe algumas iniciativas no Brasil. Eu coloquei aqui o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Informação Quântica. É um grupo, são vários grupos de pesquisa, tá? Nós temos também aqui o Quatia, que é um outro programa financiado aí pela FAPESP, que é uma iniciativa para as tecnologias quânticas, e temos alguns cursos no Brasil, mas eu vou falar esses cursos, mas eu vou chamar a atenção para a característica deles. Olha só,
alguns cursos no Brasil. Eu tenho aqui a computação quântica, algoritmos de otimização e aprendizado de máquina quântica. Esse curso, ele é oferecido lá pela Unicamp, tá? A gente tem aqui pelo responsável, o professor Marcos César de Oliveira. Nós temos também alguns cursos de computação quântica aplicada a negócios, também aqui oferecido pelo César School, que fica em Recife. Nós temos um curso de introdução à computação quântica oferecido aí numa plataforma virtual. Mas perceba que todas essas ações, elas estão voltadas somente para computação quântica. E esses cursos, eles são cursos de curta duração. São cursos de 20 horas, são cursos de 15 horas. Então, são cursos que dá para você iniciar, certo? Então, é possível já iniciar através desses cursos, mas quem quiser buscar alguma coisa mais completa, a gente aqui no Senai Cimatec lançou, hoje nós iniciamos a primeira aula da nossa especialização em comunicação quântica. Então, aqui em Salvador, Bahia, no Senai Cimatec, nós também temos um curso completo, então é um curso de 360 horas, certo? Especialização completa em comunicação quântica. E esse curso, eu tenho aqui mais propriedade. Antes de falar sobre ele, Anderson, o Mikael estava querendo fazer uma pergunta. Cadê Mikael? Uai, cadê ele, gente? Fale. Ou fale e digite no chat. Continue então, meu querido. Então, ó, esse curso é que eu estou como coordenador. A gente pensou em fazer ele um pouco diferente do que havia no mercado. A gente está trabalhando com um curso voltado para comunicação quântica. Então, a gente, nesse curso, tem o objetivo de criar um sistema, preparar profissionais para entender como é que se cria um sistema de distribuição quântica de chaves, certo? Então, esse curso, ele possui a característica que vai formar pesquisadores para atuar no ramo das comunicações quânticas. Então, a gente pensou nos... Anderson, tem uma pergunta aqui, ó. Como isso ocorre? IA, bancos de dados, programação quântica? Quem perguntou foi o Alexandre Magno, Maia. Alexandre, eu vou responder a sua pergunta já que eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, aguarde aí, que eu vou falar um pouquinho também sobre essa atuação que a gente pode utilizar aí a computação quântica. Então, ó, a gente pensou esse curso com algumas unidades curriculares para introduzir, para começar a iniciar o aluno aqui, certo? Então, mindset para inovação, metodologia da pesquisa, introdução às tecnologias quânticas. Nós vamos ver os métodos matemáticos necessários para entender os passos seguintes. Nós vamos ter fundamentos da informação quântica, fundamentos da ótica quântica, comunicação e protocolo. Então, ó, perceba que aqui, essas três últimas, a gente já direciona para a ênfase do curso, que é entender os protocolos de distribuição quântica de chave, certo? Então, é entender esses protocolos, como é que eu faço o pós-processamento com a informação que eu vou receber depois, e até a última disciplina a gente vai aprender aí um pouquinho maneiras de construir um hardware quântico para comunicação quântica, tá bom? Então, perceba que mostrei 3 cursos que dá para iniciar nessa área. Então, você tem César School com computação quântica para negócios, você tem o curso da Unicamp, você tem o curso do Senai Cimatec, que, para quem não tiver interessado em comunicação quântica, a gente também tem novidades, porque no ano que vem a gente vai estar lançando uma especialização voltada para computação quântica. A gente quer que o aluno fazendo essa especialização, ele saia com perfil de pesquisador, certo? Então, ele vai estar preparado para atuar aí em bancos, na indústria farmacêutica. Se quiser abrir sua startup, tiver alguma ideia, quiser ficar rico, certo? Então, a gente vai lançar esse curso aí no ano que vem. E a gente também está preparando um outro curso, mas ainda não está bem definido, a gente está em construção, certo? Que é um curso voltado para o público que quer entender ali sobre tecnologias quânticas, mas não precisa saber 100% de física quântica, daqueles cálculos todos, mas precisa, por exemplo, Edson, saber a oportunidade de aproveitar o investimento em tecnologias quânticas.
Saber que uma empresa que está no momento de, aquela empresa ali quer investir em tecnologias quânticas, o que é que a gente pode fazer? Então, é uma trilha mais voltada para um perfil gestor, certo? Então, a gente está estudando como é que a gente vai fazer isso e também essas são as nossas novidades para o ano que vem. Eu vi que tem nós uma temos mãozinha aqui levantada aí. Uma mãozinha levantada. Sara, pode falar, minha querida. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Sara. Sim, perfeitamente. Anderson, eu gostaria de saber quais são os profissionais atualmente que estão habilitados para poder fazer esse curso. Qual o background dessas pessoas que podem estar entrando nesse curso? Muito boa pergunta, Sara. Então, se você quer, eu costumo, é porque a gente, quando está falando sobre tecnologias quânticas, a gente pensa que tem que ser físico, tem que ser engenheiro, tem que ser matemático. Então, eu vou dizer o seguinte para você: o mundo das tecnologias quânticas, como outras tecnologias que a gente conhece atualmente, é um mundo muito vasto, certo? Então, se você quer atuar, vamos, por exemplo, dizer, se você quer atuar trabalhando com computação quântica para otimização de processos no ramo de bancos, de economia, do mercado. Então, você tem que ter um perfil mais ou voltado para a computação, ou voltado para a física, ou voltado para a engenharia de computação. Mas vamos supor que você queira trabalhar no setor de tecnologias quânticas, mas você quer trabalhar ali fazendo o marketing dessas tecnologias quânticas, na capacitação de pessoas, prospecção, desculpa, tá? Prospecção de pessoas para trabalhar nas tecnologias quânticas. Então você já tem um outro perfil, certo? Então tudo depende do setor que você quer atuar. É considerar, por exemplo, nesses que eu mostrei aqui, em comunicação quântica, é esperado que o aluno ele tenha um perfil mais acadêmico, ele tenha aí uma graduação em engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, seja um físico, um matemático, certo? Porque a ementa desse curso exige dele esse background. Mas, por exemplo, se eu vou criar aqui, estou estudando aqui para lançar esse curso esse perfil mais gestor. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui do César School de computação quântica aplicada aos negócios. Então, aqui você não precisa, talvez, saber ter um background muito avantajado ali de física quântica, porque você não vai atuar na construção de algoritmos quânticos. Você vai tentar entender oportunidades de mercado para aplicar aquele tipo de conhecimento. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar captando empresas para o meu negócio, eu tenho um negócio em tecnologias quânticas e eu vou trabalhar captando empresas. Eu não preciso saber, por exemplo, de toda a parte da física quântica por trás. O pessoal que trabalha para mim precisa, mas eu vou fazer a prospecção de empresa. Então, tenho que saber conversar sobre essas oportunidades, tenho que saber conversar, por exemplo, sobre o mercado, tenho que saber conversar sobre várias coisas. Entendeu, Sara? Mas eu digo isso, veja sempre o perfil do curso, esse aqui de comunicação quântica, a gente pediu um perfil mais de engenheiro, de físico, de cientistas da computação. O de computação quântica provavelmente vai também ser no mesmo perfil, mas, por exemplo, esse primeiro curso que a gente está estudando de como vai lançar esse curso, a gente não vai querer mais esse perfil. A gente vai querer um perfil mais administrativo, um perfil de ciências econômicas, um perfil aí de ciências contábeis, análise de... Então, é um mundo que vale a pena a gente estudar e ver qual é o melhor perfil que enquadra a gente, certo? Exatamente. Eu, por exemplo, estou junto com você na parte de quântica, né? E eu formei em audiovisual e cinema. Exatamente. É um mundo, as tecnologias quânticas é um mundo que precisa de muita gente, precisa de cada pessoa de uma área diferente, e assim a gente forma um time grande, um time robusto, capaz de evoluir e andar na direção certa, da inovação, certo? Multidisciplinar e vamos todo mundo junto. Multidisciplinar. Contigo, querido. Mais alguém quer também fazer E aqui mais eu coloquei aqui pergunta? um QR Code para chegou a hora de ser um profissional em tecnologias quânticas. Quem quiser saber mais informações, está aqui nos nossos contatos, tá bom? Então Deixa aqui, mais ó. um pouquinho para o pessoal novamente. Deixa mais um pouquinho.
tem cimatec.quanto@fieb.org.br. Aí tem algumas informações sobre o Queen, Quantum Industrial Innovation, certo? Então, ó, Edson, aqui para fechar sua pergunta, por onde começar, eu recomendo ter uma educação formal, certo? Seja uma graduação em física, uma computação, engenharia e áreas correlatas. Vamos valorizar aí a graduação, certo? Ter experiência prática, participar de projetos de pesquisa, implementações de algoritmos quânticos. Então, a IBM, por exemplo, ela possui um computadorzinho quântico dela, certo? E ela libera para a gente ter acesso de graça a alguns qubits. Então, é possível você acessar esses computadores. Então, quer começar na área? Tem uma dessas de engenharia, uma dessas graduações, desculpa, faz algumas experiências práticas, estuda um pouco mais, participa de algum projeto de pesquisa e experiência prática. Eita, aqui eu acabei copiando de volta. Foi mal, galera. Para quem quer participar da área, mas não é dessas áreas de graduação, eu recomendo ler bastante sobre tecnologias quânticas, ler sobre investimentos nessa área e assim vai. Tá no mudo, Edson? Tá. Tá, a gente falou sobre formação, toda essa parte. Existe algum edital de fomento, algo do gênero que está aberto, você sabe, da área? Olha, Edson, o Brasil, do ano passado para cá, começou a investir bastante no setor, certo? Então, a gente tem, por exemplo, a FINEP, que lançou recentemente alguns editais que tinham áreas voltadas para a comunicação quântica, só que esse edital da FINEP, ele funcionava da seguinte forma: eu teria que ser a empresa e procurar um setor, um centro de competência, por exemplo, um centro que tivesse pesquisadores para a gente financiar esse projeto. A empresa teria que vir atrás, certo? A gente teve também um edital do CNPq que selecionou 3 grupos para ratear aí 9 milhões de reais como investimento também no setor de comunicação quântica. A gente tem agora, inclusive, uma chamada aberta no CNPq, também nessa perspectiva de que a empresa pode contratar pesquisadores, tá, para atuar no setor de tecnologias quânticas. Então, veja que o Brasil, que não estava investindo nada no setor, agora está começando a investir na área de computação quântica e tecnologias quânticas. E o mais interessante que eu vou dizer agora é que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em maio, eles lançaram uma portaria instituindo um grupo de trabalho para começar a formalizar alguns caminhos que o Brasil precisa tomar para o crescimento nesse setor de tecnologias quânticas, certo? Então, é uma ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através da Embrapi, que veio parar aqui em um dos centros de competência em tecnologias quânticas. A Embrapi, ela tem mais de 9 centros de competência, certo? Então, a gente vê que os editais estão surgindo, o investimento está crescente, vamos apostar nisso e que eu acho que vale a pena. E a gente aqui também está trabalhando bastante, né, meu amigo? Rapaz, e então, ainda eu estou aqui no Cimatec. Você também? Eu também. E aqui a gente está fazendo, eu e o Gui, ele deve estar aí no meio da galera também, nós estamos montando aqui no Cimatec Startups a parte, junto com a comunidade Queen, né? Para desenvolver as startups daqui do Brasil e também fora do Brasil, a galera que quer fazer parceria conosco aqui no centro. Então, galera, fiquem ligados em relação a tudo isso, porque em breve nós vamos ter a parte primeira de... Como é que é o nome? De pré-incubação que a gente vai fazer. Vão vir editais que a gente vai também falar sobre a parte de PDI, que estamos já desenvolvendo. Mas isso eu falo um pouquinho mais para frente. Agora, onde que a gente atua em relação ao mercado, ô Anderson?
Olha, Edson, rapaz, o que não falta é mercado para se atuar, viu? Você que é físico, que é matemático, que é engenheiro, que é cientista da É computação, gestor. que é gestor, certo? Muito obrigado aí, é muito importante essa área. Então, a gente tem atuações em bancos, então você tem aí o Banco Itaú, tem uma vaga que eu vi recentemente, foi o Banco Inter, começando Uhum. aí a montar o seu time de tecnologias emergentes, e quando eu fui abrir lá a inscrição, tinha que o candidato teria que ter um perfil voltado para computação quântica, para construção de algoritmos. A gente tem o Banco Bradesco, a gente tem o Banco do Brasil, a gente tem o Banco BV. Então, os bancos estão investindo, de certa forma, muito mais do que todas as outras indústrias. E um ponto que eu posso falar sobre isso é que talvez seja devido a questões de segurança. A gente tem que ir com o A surgimento. cibersegurança. Exatamente. Só que, por exemplo, quando uma das conversas que tanto bate na mídia é que quando um computador quântico vier a funcionar de forma como ele deve funcionar, quando a gente já souber qual é o melhor tipo de sistema para fazer essa computação, a nossa criptografia atual ela vai estar em risco, certo? Então, os bancos já estão investindo também nessa área de criptografia quântica, que é uma das linhas aqui que a gente trabalha no Queen. Por exemplo, a gente faz a distribuição quântica de chave, justamente falando aí nesses termos de criptografia. A gente Uhum. tem a indústria farmacêutica, que com a computação quântica você consegue trabalhar com modelagens de química, certo? A gente tem que o pesquisador fazendo, por exemplo, um desses cursos, trabalhando na área, ele pode trabalhar em centros de pesquisa. Então, a gente vê através desses editais que as empresas estão agora tendo fomento do governo para contratar pesquisadores, contratar doutores, contratar mestres. Então, eles podem trabalhar também em centros de pesquisa, centros de educação. Se o rapaz, se a pessoa quiser, por exemplo, fazer um curso desse e trabalhar com formação de pessoas, Uhum. esse aluno, esse estudante, ele está pronto para atuar em centros de educação, pode abrir startups. Se quiser trabalhar com startups, é só falar com o Edson Só e o falar seu com a time. gente. Pode trabalhar aí na indústria agropecuária com sensores quânticos. E eu coloquei esse tópico aí pensando também aqui na Embrapa. A Embrapa, ano passado, fez um workshop de tecnologias quânticas. Então você vê assim, poxa, por que uma empresa de agropecuária que trabalha ali na agropecuária estaria interessada em tecnologias quânticas? Aí quando você vai assistir o workshop, a gente vê que ele tem grande interesse em sensores quânticos, certo? Você pode trabalhar aí na indústria de petróleo, fazendo algoritmos quânticos para esse ramo. A gente tem aí, por exemplo, o caso da Petrobras, que tem interesse em computação quântica, e o limite para a inovação, né? Não tem limite. Então, Também tem a parte da área que esses dias eu conversei com uma galera massa que estão querendo trabalhar com sensores quânticos para fazer levantamento de área tanto desmatada quanto que pode ser recuperada também. Também dá para fazer com isso pela parte da precisão, não é verdade? exatamente, tem aplicações de sensores quânticos, de computação quântica, na geofísica, na geografia, meteorologia. Então, é um ramo muito vasto. Vale a pena investir nesses setores, estudar, construir aí uma formação, aproveitar, como você disse no início, e Uhum. tentar surfar essa onda, viu? Porque quem surfar a onda vai se dar bem. Primeiro, exatamente. Alguém mais tem perguntas, gente? Esse é o momento. Pode continuar, meu querido. Não, eu fiz para a gente agora, a partir daqui, é conversar com o pessoal, tirar Ah, dúvidas e adiante. e eu gostaria, antes de qualquer coisa, pera aí rapidinho, deixa eu parar de compartilhar a sua. Para a minha Tem como tela. você tirar a tela? Isso. Eu gostaria que todo mundo liberasse a câmera aí de vocês, que eu quero tirar uma foto dessa galera Quem toda. puder ligar a câmera, a gente. Exatamente, quem puder.
né? Antes da gente fazer qualquer outra coisa, porque eu quero tirar uma fotinho dessa galera massa que está aqui com a gente. O público tá cheio, topado. Até ó, a gente teve picos de 55 pessoas, isso foi muito legal. Anderson, boa noite, consegue me escutar? Isso! Consigo, Guilherme. Boa noite, adorei a apresentação de vocês, estou acompanhando desde cedo, estou tentando apoiar no chat, respondendo as pessoas. Tenta comentar um pouco sobre a possibilidade da pós-EAD. Estão existindo muitas perguntas, eu acredito que você seja a pessoa-chave para comentar sobre isso. Excelente colocação, Guilherme. Ó, já ia esquecendo, já pensasse. Então, galera, ó, a gente tá lançando essa especialização. Lançou, né? Eu tenho que me acostumar a falar lançou agora, porque as aulas já iniciaram. Hoje a gente teve o primeiro dia de aula do Mindset para Inovação. Então, a gente lançou essa especialização em comunicação quântica nesse segundo semestre. E a proposta é que no ano que vem a gente lance ela no formato EAD, certo? Então, a gente vai ter aí, a partir de março, a especialização em comunicação quântica no formato EAD. E a gente vai estar lançando a computação quântica e depois a gente vai lançar essa especialização também no formato EAD. Essa especialização, ela está funcionando, essa primeira turma ela está sendo remota, mas a partir do dia 5/8 ela vai começar a ser presencial. Então a gente selecionou aí 20 bolsistas, certo? Então a gente está financiando através desse projeto, que esses bolsistas venham para cá viver o Cimatec, viver as experiências que a gente tem aqui, certo? Então vai ser uma experiência bem bacana para o pessoal. Massa! Alexandre. Alexandre, fala. Professor Anderson, Edson, belo trabalho aí. Eu estou com uma dúvida aqui empolgado. Me conte, a gente vai ter essa pós, mas vamos meter mão na massa também lá aí, que você falou do computador da IBM, vamos ter acesso à programação, como é que é? Muito bacana, Alexandre. Obrigado pela pergunta. Então, a gente está preparando a gente preparou essa especialização com muito carinho. A gente vai ter um hall de experiência, certo? Que essa especialização ela é intensiva, certo? Então, você tem, durante as manhãs, os estudantes eles vão ter aulas de 9 às 12 todos os dias. E no horário da tarde, esses estudantes eles vão estar, como você falou, com mão na massa. Então, a gente tem aqui um laboratório didático com experimentos, mais de 15 experimentos que não existem no Brasil, certo? Então, a gente fez um investimento bastante robusto para trazer esses kits para cá. Então, no horário da tarde, os alunos eles vão estar com a mão na massa fazendo experimentos ópticos, por exemplo, para ver o BB84, para ver algumas portas lógicas. A gente vai ter acesso também à computação através dos computadores da IBM, mas a gente aqui no Cimatec tem o nosso simulador quântico, certo? Então a gente talvez nem precise acessar esse tipo de computador, certo? Mas tá sendo tudo muito bem construído, pensando com carinho, com muita teoria, muita mão na massa. É uma formação de fato completa. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Opa, boa noite, Anderson e Edson. Tudo bom? Boa noite, Dorival. Eu falo aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, e eu faço parte da Quantum, que a gente é uma entidade estudantil de computação quântica aqui da USP de Ribeirão. E aí, nisso daí, eu gostaria de saber se existe algumas visitas que a gente pode fazer em Salvador, para a gente ter um conhecimento maior sobre a área de computação quântica e de tecnologias quânticas também. Podemos conversar sobre. Podemos conversar sobre isso, Dorival. Exatamente. É totalmente factível. O Edson vai entrar em contato aí com você para já começar a costurar esse tipo de visita, esse tipo de parceria, certo? Então, é muito bem-vinda. Mais uma perguntinha, galera? Só complementando a informação, desse lado de empreendedorismo, tanto eu como o Edson estamos trabalhando muito forte nisso para trazer empreendedores e trazer oportunidades. A gente tem algumas startups, por exemplo, que elas buscam incluir esse caso de simulação, por exemplo. Então, a gente já tem algumas startups que planejam sobre comunicação e computação quântica inclusa já no nosso ecossistema. Então, vocês podem interagir com as startups, aprender com elas, ter contato, fazer esse network com o meio empreendedor.
Então, além dessa toda a nossa vivência, trazendo essa parte educacional, o desenvolvimento PDI, a gente ainda está intensificando um ecossistema onde nós estamos trazendo o empreendedorismo para vocês. Então, é muito importante que vocês venham se conectar e participar dessa empreitada com a gente. A gente quer, de fato, que vocês visitem a gente, que vocês conheçam a Cimatec e consigam também aumentar a curva de aprendizado de vocês. Galera, eu vou pedir para vocês... Oi. Deixa eu falar uma curiosidade. Em 2025, a ONU declarou que vai ser o ano das ciências quânticas e tecnologias quânticas, tá? 2025, porque a gente completa 100 anos de física quântica, e das tecnologias quânticas, porque a gente acredita que esse é o caminho dos investimentos futuros. Gente, antes de mais nada, eu gostaria que vocês também pudessem clicar nesse QR Code que está aparecendo na tela de vocês. Está aparecendo para vocês, pessoal? Tá aparecendo. Assim. Então, esse daí é o nosso... É uma planilha para vocês avaliarem como que foi o evento, porque nós queremos muito trazer mais informação. Por favor, lá tem a parte de sugestão, coloquem também sugestão de temas para a gente poder trazer para vocês relacionado à quântica também. Ou da área de inovação, porque o Expert Talks ele vai continuar e a gente vai falar sobre tanto tecnologia quântica quanto sobre inovação e outras áreas que vocês tenham interesse para a gente poder trabalhar, beleza? E avaliem, porque é muito importante para a gente ter essa informação e ter esse banco de dados relacionado a todas as ações que nós vamos fazer e melhorar cada vez mais. Vocês conseguiram entrar? Ô Edson, deixa eu fazer uma pergunta. Além do Henrique, o Henrique aí, que em breve vai estar aqui conosco no Cimatec, cursando a nossa pós-graduação e fazendo caminhadas quânticas comigo. Certo que eu trabalhei aí nesse ramo das caminhadas quânticas. Tem alguém da pós assistindo aqui esse momento? Aqui. Sim. Eu tô aqui também. Yes! Muito bom essa participação de vocês, a gente saber que a gente pode contar com esse time. Vocês conseguiram entrar lá no Luciano José, esse aí eu conheço, Luciano do Tiquinano. Fica também aqui, eu vou colocar no chat o meu contato. Deixa eu colocar aqui. 27 998 19 16 91. É de Lobo. Peguem aí, gente. Vocês podem pegar, entrar em contato comigo, ficar à vontade, tá? Todas as informações que vocês precisarem sobre o projeto Queen, nós estamos aqui para poder responder e ajudá-los, tá? Nós estamos aqui para desenvolver o ecossistema de tecnologias quânticas no Brasil e para trazer todas as informações necessárias para vocês poderem ingressar nesse novo mercado. Em breve, a parte da comunidade vai ser lançada com as nossas ações da trilha de conhecimento, né? E não poderíamos deixar de falar. Sexta-feira tem um mini curso, né, professor? Isso mesmo. Dia 31, quem quiser participar aí do mini curso, nós estaremos oferecendo um mini curso Introdução à Computação Quântica, com o nosso pesquisador aqui do Queen, Ian Aleph. Simbora. Ele vai ser no modo presencial e no modo remoto. A gente quer atingir o maior número de pessoas possíveis, que é um dos nossos objetivos, é formar, capacitar esse pessoal para trabalhar com tecnologias quânticas. Perfeito. E aqui a gente está disposto a dar apoio a todos vocês que precisarem e também de fazer, por exemplo... Minicurso, qual é o custo, professor, do minicurso? Rapaz, agora gratuito? Você me pegou, viu? É 0800, é 0800. É mesmo? Muito bom. Muito bom, assim, é muito bom. E aqui a gente está para poder apoiá-los, tá?
Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. E esse foi o nosso primeiro Expert Talks. Eu gostaria de agradecer ao Cimatec Startups e à comunidade Queen por essa oportunidade de levar informação para todos nós e também para os sinais, agradecer aos Sinais Cimatec e a Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. E muito obrigado também, professor Anderson Buarque, de poder conversar com a gente e poder dividir conhecimento relacionado a esse assunto que é tão disruptivo. Se vocês perceberam aí, minha cara já dizia muito sobre o que estava acontecendo na minha mente, né? Mente explodindo. Então, Edson, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar um pouquinho sobre física, sobre tecnologia, sobre o mundo quântico, certo? Sobre tecnologia e sobre a nossa pós, que eu estou como coordenador técnico. Alexandre, eu coloquei aí o link do curso, certo? No chat. Então, se inscreva, a gente se vê lá. Será uma satisfação imensa ver todos vocês participando das nossas ações. E vamos nessa, para cima. Gente, espero que vocês tenham gostado muito e agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente até esse momento, tá? Um abraço, uma ótima noite a todos vocês. Tchau, tchau. Até mais, boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau.